Graças a Deus que nós temos tido a oportunidade de buscar o Senhor e a sua presença, e diante da experiência que você tem tido com Ele, certamente você pode, com muita alegria, entender e perceber a graça do Senhor Jesus. Nós queremos continuar falando sobre aquele tema de uma abrangência tão grande. Começamos no mês de agosto e temos uma proposta para o mês de setembro, aonde são vasos na mão do olheiro, agora vasos que queiram utilidade. Essa tem sido a nossa temática. Pessoas que passaram por um processo de reconstrução, como disse lá em Jeremias, capítulo 18, no verso 4, o vaso se quebra na mão do olheiro, o olheiro faz do jeito que ele quiser, da maneira como ele quiser, mas tem um propósito. Por que que o vaso é refeito por Deus? Para ele ser tomado e utilizado por esse Deus. Então, a intenção nesse mês de setembro, como falamos no término no mês de agosto, é darmos alguns mais elementos, que já temos falado sobre esses elementos, sobre a importância de você colocar a sua vida à disposição de Deus. Embora nós não tenhamos a convicção de que nós estamos sendo úteis, eu queria considerar logo nesse primeiro momento o que é inútil. Inutilidade é a capacidade de se tornar sem finalidade alguma. Então, isso é inutilidade. Inútil é o que não tem utilidade. Inútil. Você tem utilidade. E existem algumas características de Deus em você através de Jesus. Foi afirmado, quando o barro quebra, para que o barro novo tenha qualidade, é necessário se misturar com Jesus. Mistura o barro de Jesus na nossa vida. Você que recebeu Jesus, certamente você sabe como era a sua vida e como é a sua vida hoje. Como estava a tua vida e como está a sua vida agora. Alguns de nós não temos medido a diferença, porque nasceu no Evangelho, e algumas pessoas dizem assim, mas não teve oportunidade nem de experimentar o mundo, graças a Deus, porque o mundo jaz no maligno. O mundo não tem nada bom para você experimentar. Pelo contrário, aqueles que experimentam o mundo, quando deixam o mundo, sabem que não largaram só o mundo, mas também os seus hábitos, seus vícios, seus costumes, seus pecados, porque nós estamos passando por um processo aqui nessa terra. E aí vem Jesus e fala-nos algumas coisas a respeito desse contato com o mundo. E algumas vezes eu fico imaginando que nós não temos essa visão espiritual suficiente para entender determinadas coisas que Jesus deixou como ensinamento e não compreendemos a natureza de Jesus em nós. E essa tem sido a direção que eu quero tomar com os irmãos nesse mês de setembro, falando sobre esse processo, como que Deus nos faz enxergar esse mundo. Então nós podemos então acrescentar aqui uma forma teológica para entendimento do assunto, como a cosmovisão de Jesus a respeito do mundo, como Jesus vê o mundo como ele é. E o que isso significa para você? Bem, se eu não tenho utilidade, eu não tenho utilidade porque eu estou no mundo. O que é do mundo não tem utilidade. Mas agora que você foi retirado do mundo, entenda, é uma figura de linguagem. Ninguém aqui está em Marte, em Júpiter, em Saturno ou no céu. Nós ainda estamos nessa terra. Mas nós não fazemos mais parte dessa terra. Essa é uma diferença. Você é cidadão do céu morando na terra. Agora você que tem Jesus, você é cidadão do reino de Deus. Cidadão com todos os direitos dos servos que têm e dedicam, obrigado, amado, a sua vida ao reino de Deus. Fica um pouquinho mais perto de você essa realidade agora. Quando você expressa o sentimento, não, eu estou aqui, eu, Carlos, estou na rua Catumbi, mas eu não vou ficar aqui para sempre. A propósito, quero deixar uma nota aqui de tristeza,
hoje eu faço parte de um grupo do Seminário Teológico Batista do Sul do Brasil, e hoje, pela manhã, botaram uma mensagem que um amigo, um colega de turma, faleceu. Foi a um casamento na Bahia e na segunda-feira foi tomar banho de praia, morreu afogado. E uma tristeza muito grande, uma pessoa super alegre, diferente de tudo, e o sepultamento será amanhã, e eu desejo aos familiares e aos irmãos nossos reais sentimentos pela perda. Mas o que eu quero ressaltar com a perda, assim como ele, por mais que cause tristeza, comoção, é só um momento que nós estamos passando. Esse momento que você está passando precisa ser valorizado. Você precisa dar valor a isso. E como nós damos valor a isso? Tornando a nossa vida uma vida proveitosa. A nossa vida. Se você é mãe, você gostaria que seus filhos tivessem uma vida proveitosa, mas talvez eles não escolheram isso. Se você é pai, você pode ter certeza que você vai ter a mesma angústia, o mesmo sofrimento. Você não sabe se seu filho vai crescer, vai ficar na igreja. Você não tem como prender, você não tem como amarrá-lo. Mas há um desejo nosso que eles sigam o caminho do Senhor Jesus, e quando ficar velho, depois de tudo que eles tiverem que passar, eles vão entender que a palavra do Senhor foi plantada no coração, e o desejo nosso, dos pais, dos pastores, é que essas pessoas permaneçam com o Senhor Jesus, porque vale mais a pena. Vale mais a pena. A sentença dos que vivem no mundo, que viram que o mundo é prazeroso, já estão condenados. Olha que coisa triste. A Bíblia diz assim: aquele que confessa que Jesus é o Senhor, este será salvo. E o que não reconhece que Jesus é o Senhor, já está condenado. Então ele começa a condenação dele aqui e termina com a sentença ou o juízo de Deus sobre a vida dele. E o juízo de Deus por uma vida sem Jesus é a morte eterna. Então, nós que somos cidadãos do céu, nós vamos passar por esse tempo aqui na terra, mas nós temos a garantia, é a nossa esperança que nós vamos viver um dia com o Senhor lá no céu, para a glória, viver a glória. Se há alguém te ensinando de forma diferente, esses ensinamentos, eles fogem àquilo que eu queria que você hoje comigo estudasse. São 4 verdades que os vasos nas mãos do olheiro precisam conter. Ou seja, você precisa marcar isso na tua vida. Você que é um vaso na mão do Senhor, você precisa ter essas 4 verdades bem gravadas no seu coração. Abra sua Bíblia, por favor, em João, capítulo 16, versículo 33. João 16, 33. Você que achou, diga amém. Se não achou, pode ler ali comigo no texto. Diz assim a palavra do Senhor: falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Muito obrigado, Jesus, por isso. No mundo vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. O que Jesus falou antes para que ele pudesse dizer essas coisas? O que ele estava dizendo? Havia uma confusão talvez parecida com essa que eu levantei há pouco. Tem pessoas querendo Jesus para serem felizes aqui. Mas que mal tem ser feliz aqui? Nenhum. Só que algumas pessoas esqueceram o que é de fato o real motivo da sua existência. Se no momento que você encontrou com o Evangelho quer dizer boa notícia,
Ele passou a fazer parte da tua vida diária, as boas notícias. Mas será que todo dia você tem uma boa notícia? Há pouco eu afirmei que eu tive uma notícia ruim. Me entristeci. Eu vi um pastor mandando uma mensagem no grupo, e ele, uma hora ele para de falar e começa a chorar. E logo em seguida uma porção de gente começa a chorar no grupo, sabe? Aquelas carinhas começam a aparecer com as lágrimas. Eu falei, mas tem muita gente nesse grupo triste hoje. Eu também estava triste. E digo isso porque quando nós vamos tratar sobre o assunto de perda, a nossa maior consciência é que nós estamos com Jesus e a gente não vai perder nada. Porque quando nós estávamos no mundo, era mais fácil. Quando você vivia sem Deus, era mais fácil. Não quero levar os irmãos a pensarem como era mais fácil, mas eu quero dizer que na grande maioria dos que estão presentes, passam muito mais lutas do que os que não estão com o Senhor Jesus. E é por essa direção, é exatamente por esse caminho que eu gostaria que você entendesse a primeira verdade que não pode faltar dentro do teu vaso, dentro da tua vida. Olha o que diz a palavra de Deus. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Repitam comigo assim. A primeira verdade. Por favor, mais uma vez. A primeira verdade é que eu só tenho paz em Jesus. Quem está no mundo não pode estar com Jesus. 3 características de quem está no mundo. Não tem compromisso com Jesus. É o primeiro sinal. Segundo, ama Jesus de boca. Por não ter compromisso, não tem responsabilidade. Terceiro, você fala para qualquer pessoa agora sobre Jesus, ele vai dizer, eu conheço Jesus. Aí você pergunta, mas quem é Jesus para você? Ele diz, é filho de Maria. São pessoas que conhecem Jesus superficialmente. O que Jesus fez por você? Morreu na cruz. Você sabe onde está na Bíblia que Jesus morreu na cruz? Aí ele, não, me contaram que Jesus morreu na cruz. Você acredita que ele ressuscitou? Acredito, mas você crê na ressurreição que Jesus te dá? Ah, não, eu não creio na ressurreição. Então as pessoas que estão no mundo não têm paz. E algumas vezes nós temos o conceito de paz como se fosse ausência de guerra, ausência de problemas, ausência de doença, ausência de dificuldade financeira. Algumas vezes nós achamos que ter paz é ter isso. Quando, na verdade, o que Jesus falou antes? Olha, não, vocês estão com uma confusão na cabeça de vocês, porque vocês estão procurando, em uma situação específica, a paz. O que estava acontecendo no Império Romano em relação ao cristianismo? O cristianismo estava nascendo, mas já estava acontecendo uma coisa que se chamava perseguição. Jesus tinha que provar que era Deus, e ele iria provar nos seus 3 anos de ministério. Durante esses 3 anos, Jesus passou na terra, ele foi perseguido. Os 3 anos. Até o ponto dele chegar a ser crucificado e morto. E após a sua morte, a igreja então começa a ser estabelecida na terra, e a igreja também é perseguida. Esse é o pano de fundo desse texto. Eu não vim para vocês acharem que acabaram os seus problemas. Mas é somente em mim que vocês vão encontrar paz. Quando você estiver ansioso, que a ansiedade é a primeira manifestação de alguém que está sem paz. Ore, busque Jesus. Fala, Jesus, eu estou crendo naquela palavra que a minha vida não vai faltar a paz do Senhor Jesus. Eu estou crendo naquela palavra que é no Senhor que eu vou encontrar paz. Pode ser que nesse exato momento você esteja defendendo a ideia de que paz tem associação a coisas. Gente, não é coisa. Jesus disse que a paz você só teria se estivesse com Ele, em mim,
vocês têm paz. Ou seja, se vocês estiverem comigo e eu estiver com vocês, vocês vão ter paz. Paz como? Paz de espírito. Tudo nós precisamos ter paz na nossa cabeça. O espírito fica na nossa cabeça. É o que nós pensamos, da forma como pensamos, da maneira como agimos, o como reagimos a diversas circunstâncias e associadas a essas circunstâncias, nós começamos a ver como que o outro é, como que a pessoa é. Essa paz não mexe somente com a sua cabeça, mas também mexe com o seu coração. Quando você não consegue ter paz, o seu coração está em aflição, vivendo um tempo de angústia que não tem remédio. Você pode procurar remédio, psicólogo, psiquiatra, fazer academia, uma porção de outras coisas que são dadas como solução para o homem, para ele encontrar paz, e não vai achar. Um amigo na Barra da Tijuca perdeu um cachorro, eu não sei se eu já dei esse exemplo, e ele colocou como recompensa 50 mil reais. Eu acho que eu falei isso esses dias, que eu estava duro. Eu falei, eu vou arrumar uma meia dúzia de pessoas. Ele achou o cachorro. Ele achou o cachorro. E pagou a recompensa do cachorro. E mandou uma foto para mim do cachorro. Um negocinho, não é desprezando, não, viu, irmão Marcos? Não é nada disso, pelo amor de Deus. E às vezes ele assiste o culto. Ele assiste o culto aí. Um negocinho desse tamanhozinho, que para ele valeu quanto? A paz, não foi o dinheiro, foi a paz dele. Ele pagou por aquilo. Você está entendendo? Às vezes nós estamos achando a paz numa roupa nova. Às vezes nós estamos achando a paz num celular diferente. Às vezes nós achamos a paz numa garrafinha de Heineken, ou numa trilhazinha de farinha. Você conhece alguém que tem buscado a paz em coisas que não vai trazer a paz? Claro que conhece. Todo dia, as pessoas que estão no mundo buscam a paz da maneira como elas podem. Nas drogas, no sexo, no dinheiro, nas coisas. Mas e você, que é vaso na mão do oleiro? Você não pode esquecer que é só em Jesus que você tem o quê? Paz. Essas 45 minutos que a gente passa aqui, vocês tinham que valorizar isso mais do que o cachorro. Vocês tinham que dar tudo por esse momento que nós estamos tendo agora aqui. Porque o que você está recebendo aqui, você recebe de graça. E a tua vida vale mais do que 50 mil reais. Mas as pessoas deixam de vir à igreja, de ter relacionamento com Jesus, porque acham que é de outra maneira que elas vão encontrar paz para a vida dela. Irmão, não negocie com a sua paz. Não negocie. O texto bíblico. Eu vou abrir um parênteses, conversando com uma outra pessoa, ela falou para mim que não acredita na Bíblia. Não é isso. Eu exagerei. Ela disse para mim que não acredita em tudo que está na Bíblia. Porque tudo que ela fala, eu falo alguma coisa que está na Bíblia. Você fala negócio de Bíblia. É lógico, sou pastor, não tem como falar sobre mormonismo. Não sou mormon, não posso falar sobre o kardecismo. Não sou kardecista, eu não posso falar sobre outra coisa, a não sei o quê. Porque eu sou pastor. E aí eu falei para ela o seguinte, mesmo que você não cresce em nada que está escrito na Bíblia, como se toda a Bíblia fosse mentira, você não pode negar o que eu sinto quando eu leio. A maior prova de que isso é verdade é porque eu sinto paz quando eu leio a Bíblia. Eu sinto paz no meu coração. Eu posso dizer com alegria a vocês, quando você se aproxima de Jesus, você encontra paz. Amém? Vasos na mão do oleiro, não pode faltar essa convicção.
Eles podem dizer o que quiserem, mas eu sinto a paz de Jesus. E olha, eu não saio dando da paz do Senhor. A paz do Senhor, a paz do Senhor. Eu não saio fazendo isso não, porque isso não é uma coisa, no meu entendimento, que você popularize. Até porque para se encontrar com Jesus tem um processo, né? Reconhecimento do pecado. Aí você confessa o pecado, você se arrepende do pecado, você aceita Jesus, é discipulado. Isso tem um processo. Até você encontrar com Jesus com profundidade. Aí você fala, ó, ele eu não largo. Pastor, eu queria fazer uma pergunta ao senhor. E por que tanta gente abandona Jesus? É porque não se encontrou de verdade com ele. Porque o dia que essa pessoa se encontrar com a paz, é loucura. É loucura. Eu deito e durmo porque descanso no Senhor. Não é assim que o salmista diz? O choro vai durar para a família lá em São Paulo uma noite, mas os que têm Jesus, a alegria vem o quê? Eu tenho paz. Isso tudo está imposto. Isso está pago. Quando você olha para Jesus, Jesus fala até para o diabo, olha, não vem atrapalhar não, porque isso aqui, você não pode tirar a paz deles, porque se eles estão em mim, eles têm paz de verdade. Mas a segunda verdade, querido, que eu queria essa noite, que você quer vaso na mão do olheiro, você precisa ter isso dentro de você para se tornar um vaso útil. O texto diz assim, no mundo vocês passam por... Essa é uma verdade que ninguém quer. Ninguém quer. Mas aqui nós dividimos, por termos essa percepção, é que eu estou no mundo, mas não sou deste mundo. Amém? O apóstolo Paulo não diz isso? Que nós estamos aqui por um tempo, não é assim? Depois não estaremos mais, porque Cristo vai levar a igreja, você é a igreja de Jesus. Mas o que Jesus está falando? No mundo vocês passam por aflições. Então repitam comigo, por favor. As minhas lutas, os meus problemas e tudo que eu não queria que estivesse acontecendo na minha vida não interfere na paz de Jesus. Pastor, não interfere como? Interferir é assim, esse telefone tem uma onda, esse microfone, e a base dela está lá em cima na galeria. Então, a pilha tem energia que faz a onda bater lá naquele aparelhinho lá que vai amplificar para vocês ouvirem minha voz. Aqui tem uma onda. Isso é uma onda. Quem viu a reportagem hoje de manhã na Bandeirante, as ondas na madrugada que passou ficaram muito fortes e elas arrancaram uma boa parte da areia da praia de Copacabana. Vocês viram isso? Chegaram a ver? Não? Eles vão ter que fazer uma opção de obra lá, porque arrancou uma boa parte. Entre o calçadão e a praia, a água, são 80 metros. O mar estava vindo no calçadão, inclusive atingiu 4 quiosques em Copacabana. Aquela onda estava muito forte e ela veio tragando, comendo, destruindo tudo. O que Jesus está falando? Vai ter momento na tua vida que você vai só ver a areia. Graças a Deus. Você vê o mar grandão, mas não tem nada acontecendo. Mas tem hora que tem o quê? Onda. E às vezes a onda é o quê? Muito alta, forte. Espero que você nunca tenha tomado um caixote. Caixote é o quê? Você está lá no mar, de repente a onda vem, te carrega, e ela pega e você sai batendo. Quando você vê, você fala, meu Deus do céu, a hora que vai acabar isso? Você não sabe. Você não sabe. Por quê? A onda vem e você não consegue, muitas vezes, sair da onda. O que Jesus está falando? Olha, independente da onda que você esteja passando, vocês não vão perder a paz. Vocês podem perder o trabalho, perder a saúde, vocês podem perder o cavalo, a égua, o cabrito, os filhos, a esposa, o teto da sua casa. Pastor,
Esse personagem, por sinal, tem algum nome, que perdeu tudo, estava lá sentado, veio um servo e lhe disse assim: Senhor, veio um vento forte, bateu sobre a sua casa, e o telhado caiu, matou a tua mulher. Quando acabou de falar que matou a mulher, veio outro servo correndo e disse: Senhor, aconteceu outra catástrofe, e os seus celeiros pegaram fogo e destruiu tudo o seu. E antes de acabar essa segunda notícia ruim, veio outra pessoa correndo e disse: olha, você perdeu filhas, filhos, servos, perdeu tudo. Qual o nome dessa pessoa? Muito bem, é um personagem no Velho Testamento chamado Jó. Mas eu não quero falar sobre o que Jó passou, porque quando você lê o primeiro capítulo de Jó, você entende o que eu quero dizer agora. Quando Satanás saiu do céu e veio para a terra, ele veio para a terra para fazer uma coisa. Só uma. E se você aprender isso, para mim eu já fico satisfeito hoje. Ele veio tirar a sua paz. Bem, a minha paz é Jesus, então ele veio tirar o que de mim? Jesus. Amém? O que fez com Adão? Adão estava em paz lá no paraíso, desobedeceu, tirou Jesus. Tirando Jesus, ele perdeu o quê? Adão perde o quê? A paz. Então, todas as vezes que você olha para uma situação em que você se encontra em risco até de vida, você precisa lembrar dessa passagem. No mundo, vocês passarão por quê? Por aflições. Fala para o diabo isso. Estou passando pela enfermidade, estou passando pela prova, mas eu estou passando isso com a paz de Jesus no meu coração. Você sabe o que Lázaro cantava? Estou passando pela prova, dando glória a Deus, dando glória a Deus, dando glória a Deus. Lembra disso? Fala para o diabo isso. Está doente? Você fala para o diabo: estou passando pela enfermidade, mas eu dou glória a Deus por isso, porque eu sei que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Olha, eu acabei de perder um amigo, mas eu dou glória a Deus, porque eu sei que essa tristeza não vai ser para sempre. E um dia eu vou estar com pastor Elton, lá na glória. O problema é você fazer com que o diabo veja que a paz de Jesus está no seu coração. Você está ouvindo, mas na hora da prova, na hora da aflição, na hora do problema, você diz o que para Jesus? Senhor, por que eu estou passando por isso? Aí ele fala: não é essa frase. Não é isso que eu quero ouvir de você. Vaso na mão do oleiro com utilidade. Entende que vai passar por aflições. E eu vou falar uma coisa para quem é envolvido na obra de Jesus. Quanto mais você é envolvido na obra de Jesus, mais dificuldade você tem. Quanto mais você é envolvido no ministério, seja ele qual for, pode ser um ministério único, exclusivamente pequenininho. Para alguns é pequenininho, tá? Para alguns. Mais luta, retaliações espirituais você tem. Você vai encontrar pessoas na sua casa que vai se opor contra o que Deus está fazendo na tua vida na igreja. Vai se levantar. Ficar dando teu tempo todo para a igreja. Mas que tempo todo é esse, rapaz? 50 minutos, já está acabando. Acabou 8h30, faltam 3 para acabar. Ainda tem 2 pontos para eu falar e não dá tempo. Se estender um pouquinho mais, começa a doer, dá dor de cabeça, a fome. Acabei de vir do trabalho, os irmãos também vieram do trabalho, dá vontade de dormir. Isso é luta. Não é assim? Você lembra o que foi dado como ordem lá para Jeremias? Sai, vai na casa do oleiro que eu vou te falar o que vai acontecer. Aí ele fala. Mas foi fácil o profeta chegar aqui? Foi fácil você chegar aqui essa noite? Não, meu irmão, não foi fácil. Tenho certeza que não. Tenho certeza que não é fácil você se desvircular, você se desamarrar do mundo e das aflições para se tornar alguém envolvido com Jesus e com a sua obra.
Mas a terceira coisa que eu quero destacar, meus queridos, ele diz assim, essa frase, repitam comigo, no mundo vocês passarão por aflições. Aonde que vocês vão passar por aflições? No mundo. No mundo. Eu botei só, eu passo o sermão para a Michele, e eu acho que, eu peço, até falo para ela, lê, se tem alguma coisa errada, alguma coisa assim, falei, se você leu hoje, mas eu botei assim, no mundo temos aflições, é isso que eu vejo, assim, no mundo, as pessoas vivem muito mal, a gente vive muito mal no mundo, quando você nasce sem nada, se você estudou um pouquinho, você estudou pelo menos 20 anos. Então, se você nasceu, quando chegar aos 20 anos, você vai para a universidade. Qualquer curso de bacharel, são 4, mais um ou 2 anos de pós-graduação, são mais 2, são 6, então são 26 anos. Aí você vai para o mercado de trabalho. Chega no mercado de trabalho, seja ele qual for, qual a profissão for, não há a menor distinção. Se você não tem 5 anos de experiência, você é engenheiro, por exemplo, igual a qualquer outro, mas vai ganhar um salário mínimo. Você é um advogado igual a qualquer outro, mas você vai ganhar o mínimo daquela atividade profissional. Só depois de 5 anos de exercício da sua atividade que você é melhor remunerado. Então, 26, com mais 20 eu estou com 46 anos, com mais 5 eu estou com 51 anos. Eu começo a ganhar alguma coisa com a minha profissão com quantos anos? 50 anos. Quero que você pense nisso. Não é a minha vida, é o que a gente vê lá fora, todo dia. Quando você pensa em começar a ganhar alguma coisa de dinheiro, você começa a ter dificuldades, porque, obviamente, você vai ter problema de saúde. Você levantou toda a vida inteira. Desculpe o pleonasmo, tá, querido? Mas você passou a vida toda levantando às 4 horas da manhã e dormindo meia-noite para ganhar um pouquinho melhor e dar um pouquinho de prazeres para os seus filhos e para a tua família. Aí você tem que trabalhar mais 25 anos para poder se aposentar com no máximo 5 salários mínimos. 5 salários mínimos. Quando eu tiver 65 anos, se eu tiver contribuído durante 35 anos, eu preciso ter no mínimo 80 anos e 35 de contribuição. Para o Estado reconhecer que eu tenho direito a quanto? 5 salários mínimos. Aos 85 anos você se aposenta. O que você vai fazer aos 85 anos? Nada. É isso que eu vejo no mundo. Você passa por aqui e não faz? Não faz? Nada. 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 Eu desafio qualquer um que possa dizer para mim, e eu falo com propriedade para os irmãos, você vai passar a vida inteira fazendo coisas que não vão te levar a lugar nenhum. Aí vem uma pessoa chamada Jesus e diz o seguinte, se você renunciar isso, se você largar isso e passar a viver para mim, o que disse o Senhor Jesus? Aquele que morrer para o mundo vai o quê? Viver para Cristo. Isso é uma verdade. Quando você coloca em primeiro lugar completem, reino de Deus e a sua justiça, todas as outras coisas são. Só que eu não quero nada dessa terra. Eu não quero nada daqui. Daqui eu não vou levar roupa, não vou levar o carro, não vou levar os diplomas, não vou levar os amigos, não vou levar nada. Então, essa terceira verdade é o seguinte, eu preciso entender o que eu estou fazendo no mundo. E aí Jesus veio colocando 2 problemas para mim. 2 problemas. Para você que está no mundo. Primeiro, é o que está escrito ali. No mundo eu vou passar o quê? Aflição. E no mundo é o lugar de referência onde eu vou encontrar a paz. Isso não são 2 lados? Ou aflição, porque eu estou no mundo, ou Jesus, porque eu quero a paz? Isso não é uma questão de lado? Você precisa escolher um lado. Ou o mundo, aflições,
ou Jesus, para que em mim tenhais paz. Então você já entendeu que a paz é estar do lado de Jesus. Mas você tem que escolher. Ou uma coisa ou a outra. Aqui que está a verdade. As duas não dá. Você já ouviu falar daquela frase muito comum? Crente Raimundo, um pé na igreja e outro aonde? No mundo. Não dá. Você não pode estar no mundo. Você não pode ser um crente Raimundo. Você precisa ter consciência. O mundo só te dá aflição. E Jesus é o que te conduz a ter paz. Então você tem uma escolha. Você precisa fazer essa escolha. Ou viver essa vida que eu disse agora há pouco. Resumir. É o espelho de uma vida resumida. A minha. Daqui a mais 30 anos eu vou falar para os irmãos. Se eu estiver aqui. Ó, irmão, não falei? Estou pronto para morrer. Daqui 30 eu estou com 85 anos. Estou pronto para morrer. Pastor, o que o senhor fez? Nada. De nada. Você que tem 60. Nós temos aqui alguns com 60. O que vocês fizeram agora, até agora? Nada. Ah, pastor, comprei uma casa. Lembra da de Jó? Pode bater um vento, cair. Ah, comprei um carro. Você lembra que pode passar um motoqueiro agora ali e levar o carro? Ah, pastor, tenho muita riqueza guardada. Eu investi. Tá, tudo bem. Mas você vai levar isso? Não. Você não vai levar nada. Esse que é o grande mistério da vida. Então você precisa entender essa quarta verdade, que é a última. E eu finalizo aqui. Mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Então a verdade que eu queria dizer para você é o seguinte: eu vou vencer. Vaso na mão do olheiro, ele é um vaso o quê? Para vencer. Vencer o quê? Primeiro, a dificuldade que Satanás vai lançar sobre a minha vida para eu abandonar Jesus. Porque não é fácil andar com Jesus. Amém? Pastor, está tranquilinho, está tudo certinho. Olha, eu não tenho dificuldade nenhuma, irmão. Cuidado. Cuidado. Pelo amor de Deus, cuidado. Porque não é assim. Como é difícil você ter uma vida de oração, como é difícil você ter uma vida dedicada à palavra, como é difícil você ter uma vida de fidelidade ao Senhor, uma vida de compromisso com o reino, uma vida de compromisso com missões, uma vida de compromisso com a igreja. É difícil. Porque interpretar a Bíblia do teu jeito é fácil. Eu pego, você lê, tu vai lá e fala assim, isso aqui eu vou fazer. Isso aqui eu não vou fazer, não. Irmão, uma certa ocasião, é outra pessoa do meu relacionamento de trabalho. Eu falei uma coisa para ela, ela falou assim, é fácil para você porque você vai para a igreja. Eu falei, e você vai para macumba. Não tem dificuldade de entender isso. Quem vai para um lado, vai para o outro, do mesmo jeito. Ele entendeu o recado, ele sabe. Que as pessoas hoje que estão lá, não é na macumba não, no mundo, elas não acreditam mais na vida que nós temos depois daqui, porque a gente mesmo não acredita. Há uma corrida da igreja em ter prosperidade que eu nunca vi na história. Eu nunca vi na história as pessoas tão preocupadas em ficar rico. Eu também quero ficar rico. Também. Aí você abre a internet, você vê lá uma pessoa inteligente, cristã, falando, ouvi hoje essa frase de novo dessa pessoa. O dia que você ficar rico, ensina alguém a ficar rico. Eu falei, rapaz, não vai dar tempo, irmão. Não dá tempo. Eu não jogo. A propósito, está acumulado. Quem joga, aproveita, amanhã vai lá e faz a fezinha lá. 4, 11, 17, 54, 55... Joga esses números, você vai ganhar. Pastor, então por que o senhor não joga? Irmão, porque Jesus falou o seguinte, Jesus falou assim, o problema do dinheiro não é porque quem tem o dinheiro, é porque normalmente quem tem o dinheiro bota o que no dinheiro? O coração. Certo?
Bota o coração. Botou o coração, irmão, acabou. Se você botar o coração, você não precisa ser rico, mas você botou o coração. Quem que sai quando você bota o coração nas coisas? Nas coisas do mundo. Tem como ficar dois senhores? Tem, irmão? Não. Não tem como ficar dois senhores no coração. Só cabe um. Entende, querido? Então, o vencer, a primeira luta que você tem que vencer em você mesmo. O outro absurdo que a gente ouve, você abre a internet agora que você vai ver uma porção de pastores falando. Dou nomes, pastores bons aí falando. Ah, irmão, a tua vida não vai para frente porque você tem mágoa no coração. Você tem ressentimento, você tem que se libertar disso. Tá, beleza. Qual é o maior mandamento? Amarás o Senhor teu Deus de todo teu coração. Mas você está procurando o dinheiro. O coração está onde? No dinheiro. Tá, você já tem um problema. 2. E ao teu próximo. Hoje parece que é dia do irmão, não é isso? Foi ontem. Eu até achei que fosse hoje. Irmão, como é difícil você ver alguém contar uma história que ele é bem resolvido com seus irmãos. Aqui eu conheço 90% dos irmãos que estão aqui. Todos nós já tivemos problema com o irmão. Ou fica, ou sai. Se você deixar o problema que você tem com o seu irmão interferir no seu relacionamento com Deus, você vai sair da igreja. E sabe o que acontece? Às vezes pela evasão quer dizer a saída em massa das pessoas do evangelho, são os problemas que elas encontram dentro da igreja com os irmãos. E algumas chegam a ponto de dizer assim, olha, eu saí por causa do João. Ainda bem que não tem nenhum João aqui, o que tinha já morreu. Tem algum João? Tem o esposo da Janaína é o quê? Então vou falar. Não é esse João. É Filermindo. Tem algum Filermindo? Filermindo? Não tem. Pastor, eu vou sair da igreja por causa do irmão Filermindo. Aí sai, por causa do irmão. Mas qual é o segundo mandamento que nós precisamos cumprir para chegar até o céu? O primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Aí vem a teologia da prosperidade. E agora, amar a quem? Aí eu ouço uma porção de gente falando no culto que você tem que vir para o culto. Vir para o culto para Deus tirar do seu coração o ódio que você tem do seu irmão. Não dá, irmão. Não dá. Não é isso que está na Bíblia, não é isso que está lá na palavra. Quando você se converte, irmão, leva para casa. Isso não é pipoca, não está estourando agora para você comer. Não, isso é para a tua vida, é pão, é alimento espiritual. Quando você entrega a sua vida para Jesus, todas as coisas para trás ficam lá na cruz. E você passa a viver uma nova vida, uma nova criatura, quer dizer, todas as coisas se fazem o quê? Nova. Aquela mágoa que tinha não tem mais. Se você tem, você precisa entregar o seu coração. O seu coração não pode ter esse sentimento. Porque senão você vai ter um vaso cheio de sentimento ruim, mágoa, ódio, ressentimento, vontade de dar um soco no nariz do outro. Pastor, dia 31, dia de Natal, eu não consigo nem lembrar que eu tenho que ir para casa da minha tia. Chega lá, o meu tio chato. Eu chego lá, todo mundo está bebendo. Eu chego lá, está todo mundo falando palavrão. Irmão, sabe por que é assim? Porque eles não têm mais nada com você. Eles não têm mais nada com a tua vida. Você ainda investe tempo nisso, porque você ainda acredita que é o sangue. E não é mais o sangue. Não é o que está na tua veia que torna agora o outro capaz de entender o que Jesus fez por você. Você precisa ter consciência que agora essas pessoas vão atrapalhar você ser um vencedor.
Quanto que está o gás de cozinha? 125. Imagine que num dia que você menos espera lá, cheguem 30 pessoas da tua família para morar na tua casa. Já imaginou? Sabe o que a Bíblia diz? Que é para você acolhê-los, recebê-los. E quando você recebe e acolhe essas pessoas na tua casa, você está recolhendo e obedecendo a Jesus. Mas hoje, na prática, se chegarem 30 pessoas na sua casa, o que você vai falar para ela? Ó, que dia que vocês vão embora? Não dá para ficar aqui não, aqui só tem 2 quartos, um quarto eu durmo, o outro são os meus filhos, a cozinha lá só tem 4 panelas, nós só temos lugar para 3 pessoas, vocês vieram com 30 por quê? Não é assim? Tá bom, não precisa ser da família não. A Bíblia diz, se algum forasteiro passar na sua porta e bater na sua porta e pedir água e pão, você tem que fazer o quê? Fazer o quê? Dar. A gente bota carrinho aqui na frente da igreja. Carrinho de compra para ficar fácil você trazer. Tem gente que nunca deu. Para as famílias da igreja, para os irmãos da igreja. Não fazem. Pastor, mas eu já sou dizimista. Irmão, então fica com seus dízimos. Guarda para o seu sepultamento. Comprar as flores, um caixão com alça dourada. Você está compreendendo? Uma semana para trás, aí uma pessoa muito próxima a mim falou assim, você me dá um casaco? Eu falei, eu não tenho não. Depois eu falei, Jesus, eu tenho tanta coisa parada lá dentro do armário, eu tenho que largar isso. Tem que pegar lá o casaco, lavar, botar cheirinho bem bonitinho e dar o casaco. Nem que seja o que eu estou usando, porque se a pessoa pediu o casaco é porque ela está o quê? Necessitada. Como que eu quero vencer tendo que guardar as coisas? Que egoísmo! Um egoísmo que faz só você ficar longe da paz, porque quando você é agarrado a isso, irmão, quando alguém pega teu casaco, isso é fato, irmão, isso é fato. Fui buscar hoje o Felipe na escola, quando ele acabou de entrar no carro, ele estava com o meu casaco que eu mais gosto, pretinho. Falei, meu Deus do céu, eu vou dar uma coça nesse menino. Pegou meu casaco sem me pedir. Aí ele veio todo feliz, me deu um beijo. E o Felipe não é muito de dar beijo, vocês sabem disso, ele é mais tímido, né? Ele veio e me deu um beijo, aí falou, papai, obrigado pelo aniversário de ontem, porque ontem foi o aniversário dele. Eu fiquei muito feliz, falei, meu filho, eu doido para te dar uma coça. Aí, e briguei com ele. Falei, você está com o meu casaco? Ele, tô, pai. É porque não deu tempo da mamãe lavar o outro, o branco, que é meu também, mas eu já tinha dado para ele. A gente perde a nossa paz por nada. Às vezes, por uma coisa tão pequena que daqui a pouco está no lixo. Sabe, aquela coisa que você fala assim, isso aqui eu ganhei do meu bisavô. Mas você usa? Não. Irmão, você nunca vai ser um vencedor. Se você não mudar o seu comportamento com Deus e com as pessoas, seja elas quais forem, você nunca vai vencer o mundo. E esse mundo não é o meu mundo. Esse mundo é quem? É o seu mundo. É o seu mundo particular. E eu finalizo pedindo ao Senhor para que essas verdades, olha, que as lutas, um dia vai chegar ao fim, mas elas não vão tirar de mim a minha paz, as minhas lutas. A segunda verdade, as lutas que eu tenho, eu recebo em Cristo Jesus
porque eu sei que Jesus é a minha paz. Terceiro, no mundo, esse mundo, eu sei qual é o fim dele, mas eu não sou daqui. Você não é para ficar aqui. Não tenta resolver o seu problema aqui, porque aqui você só tem o quê? Aflições. Mas eu tenho certeza que com Jesus você é mais do que vencedor. Amém? Você quer a vitória? Eu quero, Senhor. Eu quero a vitória. Eu quero a vitória em várias áreas da minha vida. Ninguém está sendo convidado a fazer nada. Mas para ser a vitória que para você ter a vitória que você espera, você precisa ser um vaso na mão do olheiro. Um vaso útil na mão do olheiro. Feche os seus olhos. Fale com Deus. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela tua palavra. Tire as nossas dúvidas e coloque em nosso coração, Senhor Deus, o desejo, somente o desejo de ser útil no teu reino, amando o Senhor sobre todas as coisas e ao nosso próximo. Nos dê capacidade de amar as pessoas como elas são. E que a graça, a paz, o amor de Deus o Pai, a comunhão e a consolação do teu Santo Espírito se façam presente neste lugar hoje para todo sempre. Amém. Assim encerramos nosso culto. Quero saudar aqueles que estão nos visitando. Volte mais vezes. É um prazer recebê-las. Que o Senhor Deus te dê uma semana ainda abençoada, em nome de Jesus.